O furacão Ida, um fenômeno da natureza devastador, deixou uma marca indelével em Nova Jersey antes de se dissipar. Embora a tempestade tenha enfraquecido sua força, deixou em seu rastro armadilhas mortais que causaram estragos na vida de muitos. Um desses casos ocorreu em Cranford, onde um residente enfrentou uma situação perigosa ao tentar drenar a água acumulada em seu porão. Ao voltar para casa, o homem se deparou com uma cena aterradora. A parede do porão estava inchada como um balão e de repente se rachou, liberando uma poderosa onda de água que arrastou os móveis e começava a inundar o painel elétrico, provocando uma queda de energia. A situação era crítica e a possibilidade de sobrevivência parecia quase impossível. Pelo menos 42 pessoas em situações semelhantes após a passagem do furacão Ida não conseguiram sair com vida. No entanto, esse homem teve uma incrível sorte. No momento da explosão, ele estava na escada que levava ao porão, o que lhe permitiu escapar da morte instantânea. Durante os desesperadores 10 segundos em que a água inundava o cômodo até o teto, ele gritou com todas as suas forças. Milagrosamente, sua família o ouviu e conseguiu resgatá-lo a tempo. No entanto, esta seria a única história de resgate neste relato, pois a partir de agora se falará de tragédias fatais que ninguém pôde prever e que não puderam ser evitadas. Recomenda-se discrição ao espectador. Caso 1. A tragédia de Tim Samaras. Tim Samaras, seu filho Paul e seu colega Carl Young tinham um trabalho que muitos apenas poderiam sonhar. Eram caçadores de tempestades, produzindo seu próprio programa para o Discovery Channel. Você já desejou sentir o poder da natureza ao ver um tornado passar enquanto grava imagens únicas? Esse tipo de trabalho, embora emocionante, também pode parecer extremamente perigoso ou até mesmo imprudente. No entanto, Samaras não era um homem comum. Desde jovem, demonstrou ser um operador de rádio amador excepcional e se tornou hábil em código Morse. Aos 20 anos, foi recrutado pelo Pentágono, onde trabalhou em sistemas de armas, estudou explosões e realizou testes de aviões para a Boeing. Além disso, Samaras fez história ao registrar a queda de pressão atmosférica mais dramática da história, exatamente 1 minuto antes de um gigantesco tornado se formar. Ao longo de sua carreira, seguiu mais de 125 tornados, percorrendo mais de 56 mil quilômetros a cada temporada. Portanto, como você pode imaginar, Samaras era um profissional de primeira classe, preparado para qualquer eventualidade. Em 31 de maio de 2013, surgiu uma oportunidade única para testar os detectores de infração de tornados que estavam em desenvolvimento. Nesse dia, o tornado mais largo já registrado foi avistado em El Reno, Oklahoma, com um diâmetro de 4,2 quilômetros, quase a metade da altura do Monte Everest. Samaras não podia deixar passar a oportunidade de capturar um fenômeno de tal magnitude e apressou-se para o local. No entanto, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. De repente, o tornado fez uma curva brusca em direção a Samaras e sua equipe, acelerando a uma velocidade de 65 km por hora em apenas alguns minutos. Em questão de segundos, o tornado se tornou 2,5 vezes mais largo. Além disso, o tornado ocultou seu verdadeiro tamanho atrás de uma parede de destroços e uma chuva torrencial, o que fez com que Samaras não percebesse que estava se dirigindo para uma armadilha mortal. Quando começou a suspeitar que estavam em problemas, já era tarde demais. O tornado prendeu o veículo de Samaras em um redemoinho que atingia 475 km por hora, uma velocidade apenas 2,6 vezes mais lenta que a do som. Em um instante, tiveram apenas tempo para gritar que iam morrer antes que seu carro fosse esmagado contra o chão. Quando a polícia chegou ao local do acidente, encontrou o veículo dos caçadores de tempestades completamente destruído, como se fosse uma simples folha de papel. Não houve sobreviventes. Embora possa parecer razoável supor que caçar tornados é um trabalho inerentemente perigoso, a morte de Tim e Paul Samaras, junto com Carl Young, tornou-se o primeiro caso documentado de caçadores de tempestades ou meteorologistas que morreram devido a um tornado. Esta tragédia fez com que todos os caçadores de tempestades questionassem sua segurança. Começaram a estudar o tornado de El Reno para garantir que um desastre como este nunca mais se repetisse. Quando algo acontece com os melhores dos melhores, sempre parece ser da maneira mais inesperada. Se você chegou até aqui, recomendo que curta e se inscreva no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 2. A tragédia de Lazar Jukic.
Lazar Jukic, um jovem sérvio com quase uma década de experiência em crossfit profissional, era reconhecido por seu talento e dedicação. Em 2021, ele fez história ao se tornar o primeiro representante da Sérvia nos prestigiados CrossFit Games, uma competição internacional que testa os melhores atletas do mundo. Nos anos seguintes, Lazar continuou se destacando, alcançando posições importantes e ganhando o respeito da comunidade esportiva. No entanto, sua promissora carreira foi tragicamente interrompida em 8 de agosto de 2024. Naquela manhã, Lazar participava de uma competição que combinava uma corrida de 5,6 km seguida de uma natação de 800 metros. Tudo parecia transcorrer normalmente, até que, aproximadamente na metade do trajeto na água, algo deu terrivelmente errado. Lazar começou a se mover de forma estranha, girando e tentando manter a cabeça acima da superfície, mas sem lutar ou pedir ajuda. Em questão de segundos, desapareceu sob a água. O que aconteceu depois foi desconcertante. Apesar de haver 2 salva-vidas em pranchas de stand-up paddle próximos a Lazar, ninguém pareceu notar seu desaparecimento. Somente quando todos os atletas terminaram a etapa de natação perceberam que alguém estava faltando. Seu irmão, que também participava da competição, foi o único a reagir rapidamente, correndo freneticamente pela margem e procurando sinais de Lazar na água. Mergulhadores chegaram ao local pouco depois e, após 1 hora de busca, encontraram o corpo sem vida do jovem atleta no fundo do lago. A competição foi imediatamente interrompida e os organizadores abriram uma investigação para determinar como uma tragédia como essa pôde ocorrer, especialmente considerando os rigorosos protocolos de segurança que haviam sido implementados. No dia seguinte, os jogos foram retomados com uma homenagem em honra a Lazar, mas a atmosfera entre os atletas estava carregada de tensão e rumores. Alguns diziam que os salva-vidas haviam avistado Lazar sob a água, mas que alguém os impediu de agir imediatamente. O relatório oficial do legista foi impactante. Não houve coágulos sanguíneos, convulsões, consumo de drogas ou qualquer outra condição médica que explicasse sua morte. Lazar faleceu por acidente, um evento completamente imprevisível que, segundo muitos, poderia ter sido evitado se os salva-vidas tivessem feito seu trabalho adequadamente. Essa tragédia deixou uma amarga lição sobre a necessidade de vigilância constante e resposta imediata em situações de risco. Caso 3. O desastre na celebração da Vistex. O segundo caso nos leva ao mundo corporativo, onde a negligência e o desejo de impressionar levaram a um evento catastrófico. Em 1999, Sandy Shaw fundou a Vistex, uma empresa especializada em software de gestão de receitas. Em 2024, a companhia havia se tornado um gigante internacional, oferecendo serviços a empresas de renome global. Para comemorar o 25º aniversário da empresa, Shaw organizou uma extravagante celebração em um prestigiado estúdio de cinema na Índia. O evento, que contou com a presença de 700 funcionários, começou com um espetáculo incomum e ambicioso. Shaw e o presidente da empresa, Raju Dolla, decidiram fazer uma entrada dramática. Os 2 executivos estariam em um balão decorativo suspenso por um guindaste, que desceria lentamente do teto até o palco enquanto saudavam o público. Tudo foi projetado para impressionar e marcar o início da celebração de maneira espetacular. No entanto, o que deveria ser um momento de glória tornou-se uma tragédia. Enquanto o guindaste descia, a corda que segurava a estrutura arrebentou repentinamente, fazendo com que Shaw e Dolla caíssem de uma altura de 4,5 metros sobre o chão de concreto. A queda aconteceu diante dos 700 convidados atônitos, que não podiam acreditar no que acabaram de presenciar. Ambos sofreram ferimentos graves, fraturas por todo o corpo e danos internos massivos. Sandy Shaw faleceu no hospital no dia seguinte devido à gravidade de seus ferimentos. Raju Dolla, que sofreu um traumatismo craniano severo, lutou por sua vida durante meses, mas acabou não resistindo às lesões. A investigação que se seguiu não conseguiu determinar responsabilidades claras. Apesar de o incidente ter sido classificado como um acidente incomum, muitos se perguntaram se a tragédia poderia ter sido evitada com uma inspeção mais rigorosa da estrutura. Não foram encontradas evidências de falhas mecânicas ou erros humanos, mas a questão permaneceu. Valeria a pena arriscar vidas por um espetáculo tão extravagante? Ambos os casos nos lembram como a falta de atenção aos detalhes, a negligência ou até mesmo o excesso de confiança podem resultar em tragédias que impactam a vida de muitas pessoas.
Seja no âmbito esportivo ou corporativo, a segurança deve ser sempre uma prioridade absoluta. Essas histórias não apenas nos convidam a refletir sobre a fragilidade da vida, mas também sobre a importância de prevenir riscos em qualquer atividade que realizemos. Espero que você tenha desfrutado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!